Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vinde em nosso socorro, nos dando a graça do entendimento da palavra de Deus, e um coração dócil para acolhê-la, e a graça de vivê-la. Lucas 5, de 27 a 32, é o texto da nossa Lexio Divina hoje. Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que esse primeiro momento da nossa Lexio Divina, quando nós procuramos compreender o texto no seu contexto, e Mateus, ele não era bem quisto pelos seus conterrâneos, ele também era judeu, pelo fato de ele ser cobrador de impostos do povo judeu para Roma, para o Império Romano. Era um emprego rentoso para ele, mas porém detestado pelos judeus, porque na maioria das vezes o cobrador de impostos era também desonesto. Ele era também aquele que cobrava além do que era para cobrar de juros, ou, melhor dizendo, de imposto, para ficar com a parte. Por isso que ele não era bem quisto, porque além de cobrar, ainda muitas vezes não tinha condescendência e ainda cobrava mais. E o fato daquele homem ter escolhido aquela profissão é a ganância que ele tinha pelo dinheiro, o desejo dele de riqueza. Por isso que ele prefere a riqueza do que a boa fama com os seus irmãos, com seus conterrâneos. Ele prefere até ser desprezado pelos seus irmãos judeus para ser rico, para ter muito dinheiro. Mas ele também era judeu. Ele também esperava o Messias. Ele também esperava que acontecesse a profecia de todos os profetas de que daquele povo sairia o Messias, o libertador. Mesmo ganancioso, mesmo desonesto, mesmo querendo ser rico, e era, mas ele tinha um desejo de Deus. E ele deve ter ido ver Jesus falar às multidões. Ele devia ser um daqueles que estava. E como tinha sede de Deus, provavelmente estava na frente. E quando Jesus o ver sentado na coletoria, ou seja, em plena atividade, Jesus o chama e ele larga tudo imediatamente. O chamado de Jesus é mais forte do que a ganância dele, do que o amor ao dinheiro. Ele larga tudo. Que sim maravilhoso. Renunciar àquilo que antes para ele era o mais importante. Tanto que ele não se preocupava com o desprezo de sua gente, de sua raça. Porque o que ele queria, ele tinha naquele emprego, naquela função. Mas, ao chamado de Jesus,
ele larga tudo e oferece esse grande banquete a Jesus. E vem o questionamento dos doutores da lei, dos fariseus, aos discípulos e ao próprio Jesus, porque Mateus também, que é o mesmo Levi e Mateus, uma só pessoa, ele convida colegas de profissão dele, outros publicanos, outros cobradores de impostos para estar naquele banquete. E eles são criticados pelos escribas, pelos fariseus, os doutores da lei, porque estavam sentados com pecadores públicos. E Jesus diz: eu vim chamar a todos, eu vim chamar os pecadores. Vim chamar vocês também, mas eles não se tocaram. Eles não se deixaram também ser tocados como Mateus. Eles também viviam tirando proveito das suas funções, mas preferiram continuar com a vida dúbia, com a vida hipócrita que levavam, em vez de fazer como Levi, como Mateus, que seguiu Jesus. E aí nós, pensando em nós, que também somos pecadores, e que Jesus também nos chama, ele diz o seu nome, ele diz o meu nome. E o que ele espera de nós é a mesma atitude de Levi, de Mateus. Largar tudo e seguir Jesus. Esse largar tudo para você e para mim é largar aquilo que nos afasta de Deus. Largar a mentira, largar a desonestidade, largar o amor maior aos bens materiais, a si mesmo, ao prazer do mundo, o amor maior ao dinheiro, à concupiscência, à corrupção. Nós somos chamados agora a largar tudo isso e seguirmos Jesus, seguirmos o Evangelho, o que diz a palavra de Deus. É esse largar tudo hoje diferente do que foi o de Mateus, de Levi. Claro, há muitas pessoas também são chamadas a largar tudo para uma vida totalmente consagrada ao Senhor. Mas nós, a maioria das vezes, somos chamados a largar aquela porta larga, que é a porta da corrupção, do prazer, da bebedeira, da orgia, da devassidão. Largar tudo isso porque o Senhor veio nos chamar. A prova de Mateus hoje, de Levi, é essa prova que Jesus veio, essa constatação que Jesus veio para nos chamar. E o que ele espera de nós, assim como Mateus, darmos prioridade a ele, que ele seja o primado na nossa vida, que ele seja aquele que nós seguimos os seus passos. Façamos então esse compromisso agora, de responder o sim ao chamado de Jesus, de largar o pecado, de largar as manias que nos afastam de Deus. Façamos esse compromisso então. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.